Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Nesta noite de segunda-feira, dia 20 de dezembro, semana do Natal, uma semana muito especial. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Hoje a palestra é gravada, mas gravada com muito amor e carinho, como sempre fizemos aqui ao longo deste ano de 2021. Lembrando que as nossas palestras, tanto as ao vivo, quando a gente faz ao vivo, né, as transmissões ao vivo, quanto as palestras gravadas, estão lá no nosso canal no YouTube e também no nosso canal no Facebook. Só vocês acessarem lá. Também pelo nosso site vocês conseguem visualizar as palestras, né? Tem link de acesso lá de todas as palestras que nós já fizemos ao longo deste ano, de 2020. Também as palestras presenciais, né, quando estávamos realizando. Então, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando hoje, que nos acompanharam ao longo de todo esse ano. Ainda temos, né, outras palestras neste ano, mas essa é uma semana muito especial. É a semana do Natal, a semana em que celebramos o aniversário do nosso querido irmão Jesus, nosso irmão maior, né, como a gente costuma carinhosamente chamar na doutrina espírita. Então, desde já, espero que vocês tenham uma semana abençoada e que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Vamos fazer então a nossa prece de abertura para começar o nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho, que eles estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão nos assistindo agora, que forem assistir num outro momento, que os seus lares sejam invadidos com essas bênçãos divinas, dando a cada um aquilo que estiverem mais precisando para o momento, seja de ordem material ou mesmo de ordem espiritual. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos rapidamente então aos nossos recados, né, antes da gente passar para a nossa palestra de hoje. Então vamos lá, os nossos recadinhos das nossas atividades online primeiramente, né, toda segunda-feira e toda quinta-feira, às 8 da noite, nós temos a palestra online. Não vamos parar, né, nesse final de ano, no começo de 2022 também. Algumas palestras serão gravadas, mas teremos palestras todos os dias aí, todas as segundas e quintas-feiras, até o final deste ano e no começo de 2022. E na quinta-feira, além da palestra online, temos as vibrações à distância para os animaizinhos, um trabalho que nós sempre fizemos, né, desde o começo de existência do Jeff. Então quem quiser enviar os dados do seu animalzinho para as vibrações, só mandar aí os dados que estão na tela, e a gente sempre orienta também a fazer o Evangelho no Lar, ou pelo menos uma oração no dia desse trabalho. As nossas outras palestras do mês de dezembro, né, teremos mais uma palestra de segunda-feira, mais 2 palestras de quinta-feira, finalizando aí o ano, né, de 2021 e o mês de dezembro. E o nosso trabalho presencial, né, que a gente retomou no mês de agosto deste ano de 2021, é sempre no primeiro e terceiro domingo do mês, porém, no dia 2 de janeiro, né, que é o primeiro domingo de janeiro, nós não teremos o trabalho de assistência espiritual aos animais por conta aí da proximidade, né, do Réveillon, das festas, né, muita gente vai viajar, inclusive tarefeiros, né, do nosso grupo. Então, no dia 2 de janeiro, nós não teremos o trabalho no Centro Espírita, o trabalho presencial de assistência aos animais. E no terceiro domingo, né, no dia 16 de janeiro, retomamos aí a partir do dia 16 de janeiro. Lembrando, né, que é necessário fazer o agendamento no nosso site. Quem tiver alguma dificuldade em fazer o agendamento, né, não conseguiu achar, não conseguiu acessar o site, manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, que daí a gente retorna, né, com o link de acesso. É super fácil, super simples, mas pode mandar também pelo nosso WhatsApp. O nosso Bazar do Jefa, né, no dia do trabalho presencial, temos aí alguns produtos à venda, né, que servem para a manutenção das despesas do nosso centro. Temos livros com a temática dos animais, né, com a espiritualidade dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros ou algum dos outros produtos, né, só entrar em contato com a gente ou ir no dia do trabalho presencial. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, e quero agradecer imensamente a todos que colaboraram com a gente ao longo de 2021, gratidão a todos, pessoas que nem tiveram, né, a oportunidade de nos conhecer presencialmente, né, pessoas que às vezes até moram em outras cidades, em outros estados, mas que têm contribuído com o Jeff. Então, a câmera está aqui, muitíssimo obrigado a todos que têm nos ajudado. Estou colocando na tela aqui a nossa convidada, né, nossa amiga querida Celina Sobral, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, que esteve conosco durante todo esse ano de 2021 e já de contrato renovado para 2022. Celina, que aceitou gentilmente o nosso convite para estar aqui com a gente em 2022. Celina, muitíssimo obrigado, né? A gratidão, você sabe que é imensa
pelo seu carinho, né, por você dispor aí do seu tempo, né, para fazer ao vivo em algumas situações, hoje no caso fazendo a gravação aqui com a gente. Então que você esteja sempre iluminada pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso Mestre Jesus. Celina, boa noite mais uma vez. Boa noite, Wilson querido. Boa noite a toda a equipe do Jeff, aos internautas, a todos que nos acompanham, que nos acompanharam esse ano inteiro. Recebam minha gratidão, meu abraço carinhoso. Realmente é um prazer, costumo dizer, é um presente de Deus, um presente do alto, podermos estar juntos, aprendendo juntos, trazendo nessas mensagens que tocam não só o nosso coração, né, o meu e o seu, mas como de várias pessoas que estão ligadas a nós. Então, uma excelente noite. O último encontro desse ano, né? Nós dois, mas, como você falou, estamos de contrato renovado para o próximo ano, com todo carinho e gratidão. A gratidão é toda nossa, Celina. Você sabe que o pessoal às vezes pergunta, né? O pessoal do nosso centro, puxa, e quando que a Celina vai vir nos conhecer aqui e tal? Infelizmente a pandemia ainda tá nesse vai e volta, né? Pois é. Surgem outras variantes, enfim, ainda, né? Infelizmente a gente não está fazendo palestras presenciais, mas quando tudo realmente se normalizar, quando a gente estiver realmente numa situação segura, mais do que convidada para vir conhecer aqui o nosso centro. Ou se um dia você estiver aqui por Sorocaba, né, estiver passeando e for um dia do nosso trabalho também, ou quiser simplesmente conhecer o nosso centro, será muito bem-vinda, Celina. Você sabe que o Com carinho... certeza, quero agendar uma palestra presencial aí, quando já estiver tudo ok. Se Deus quiser, esse dia vai chegar, quem sabe 2022 aí, ainda no primeiro semestre, né? Tomara. Se Deus quiser, é o se nosso Deus quiser. desejo, né? Apesar de a gente já ter voltado com o trabalho dos animais presencialmente, mas palestras a Sim. gente ainda está segurando um pouquinho, porque vai mais gente, né? Enfim, ainda não estamos numa situação totalmente segura. Mas, Celina, estamos na Tá. semana do Natal, uma semana muito especial para todos os cristãos, né? Para nós espíritas não poderia ser diferente, né? Porque Jesus é o nosso irmão maior, é o nosso querido irmão que está anos-luz à nossa frente em termos evolutivos, mas é o nosso guia e modelo, né, Celina? Acho que os próprios espíritos, né, disseram a Kardec, né, que Jesus era a grande referência que nós temos aqui para nós encarnados, né? Não existe nenhum outro ser mais iluminado do que Jesus. E ele tem um significado, o Natal tem um significado muito importante, porque é o nascimento dele. Ao contrário do que muita gente às vezes pensa, né? Natal, Papai Noel, presentes, claro que tudo isso faz parte, né? A gente sabe que ainda vivemos no mundo material e isso faz parte da nossa vida. Mas a gente não pode se esquecer da grande e principal razão do Natal, que é o nascimento do nosso querido irmão Jesus, né, Celina? Com certeza. E cada vez mais nós estamos sendo convidadas a viver essa realidade que você está falando, Will, porque o materialismo não traz nada para a gente. A gente precisa dos cuidados, das higienes, da alimentação, claro, mas não colocar o materialismo acima do espiritual, porque somos seres espirituais em experiência material. Então, chegando o Natal aí, nós sabemos que nessa época do ano, a facilidade para o plano espiritual superior atuar é maior, justamente por conta dos desejos de Feliz Natal, de prosperidade, de saúde, de alegria, de paz. Então, imagina se o ano inteiro, né, Will, fosse assim, as pessoas falando, desejando, sentindo coisas boas, maravilhosas, trocando, né, esse carinho, esse amor um com o outro, iria redobrar, facilitar a atuação não só dos nossos mentores, mas de todos os trabalhadores espirituais do planeta Terra, que atuam no planeta Terra para a transformação, para a mudança, para essa paz tão esperada. E é baseado nesse início de papo nosso que a gente pensou em trazer a letra da música Natal Todo Dia, para em cima nós fazermos uma rápida reflexão, chegando aos corações das pessoas que estão ligadas a nós nessa live aí, e mesmo aquelas que vão assistir depois, para que a gente possa ver que a gente pode sim fazer alguma coisa, independente de ser na semana, no dia de Natal, de Ano Novo, mas ir devagarinho brotando dentro de nós aquela transformação e aquela necessidade de mais amor em relação a todos. Então, eu peço licença, Will, se você topar, de eu ler devagarinho a letra dessa música Natal Todo Dia, Claro. para que a gente vá refletindo em cima. E aí, como sempre, você é um grande mestre, um grande auxiliar aí de todos os trabalhos
com os palestrantes, com os voluntários, aí eu conto mais uma vez com as suas maravilhosas reflexões e até mesmo intuição, que a gente sabe que você também recebe, e é muito bem-vinda e é muito certeira nas horas que você traz para a gente. Posso ler? 99%, Celina, das coisas que eu falo são intuições, pode ter certeza disso. E só deixar um esclarecimento para o pessoal de casa, né? Por que vocês não vão colocar a música no ar? Existem algumas regras, né, do YouTube, principalmente do Facebook, em relação a colocar músicas de cantores, né, músicas de pessoas famosas, no caso de bandas famosas. E o YouTube muitas vezes ele bloqueia, né, se a gente não tiver uma autorização por escrito, enfim, como nós somos um centro espírita, né, não temos tantos recursos assim, né, como uma rádio comercial, né, de pagar, né, direitos de exibição de músicas, né, então por essa razão que a gente não coloca no ar a música que a Celina vai falar aqui. Mas quem depois tiver a curiosidade, né, só buscar no YouTube, né, em alguns canais de música aí, para vocês ouvirem essa música que tenho certeza que vai tocar muito o coração de vocês. Então, só para esclarecer, a gente não exibe a música aqui por conta de direitos autorais, né, que às vezes são barrados pela internet. Mas a Celina, com a sua voz magnífica aí, ela vai falar aí a música pra gente, né, vai cantar no bom sentido, né, os versos da música, e tenho certeza que todo mundo vai receber da mesma forma, né, como se estivesse ouvindo a música, Celina. Mas muito legal você ter essa explicação para todos, porque realmente fica essa interrogação, por que eles não colocam a música? É porque a gente não pode realmente, por conta de direitos autorais, de ECAD e outras coisas mais. Mas você busca aí, Natal Todo Dia é o nome da música. E começa assim, olha, um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu, fazendo pedido para o velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo para a gente se dar. Me diz porque só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja para todos, sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. Não é lindo? Eu gosto dessa música todo dia, independente de ser Natal. Pois é, o amor, inclusive, que foi o tema da nossa última live, né? Que a gente fez no mês de novembro, né? Daquelas 7 chaves, né? Da felicidade. Sim. E o amor tem tudo a ver com o Natal, né, Celina? Acho que, como diz a letra aí, magnífica, né? É do Roupa Nova, né? Roupa Nova. Roupa Nova. Aliás, sou fã do Roupa Nova, né? Eu também, nossa, assisti o show deles aí há pouco tempo. Eles já tiveram aqui em Sorocaba várias vezes, né? E teve um dos integrantes, né, que desencarnou, inclusive. Mas as músicas ficam eternizadas, né? Isso que é o mais importante. E acho que uma frase um verso, né, muito interessante, né, Celina? Por que não é Natal todo dia? Né? As pessoas se lembram muito, né, de amar ao próximo, né? E às vezes pessoas que brigam o ano inteiro, né? Chega o Natal, né? Parece que tem aquela bandeirinha da paz, né? Aquela trégua, né? Momentânea. Mas por que a gente não consegue, né, Celina, manter esse clima, manter essa harmonia, né, do Natal? E mais do que isso, né? Quando a gente fala, trazendo em relação à doutrina espírita, por exemplo, a gente vai no centro, né? Ou nesse caso agora de pandemia, né? Assistindo palestras online ou as atividades online dos centros, né? A base da doutrina espírita são os ensinamentos de Jesus, né? Kardec não trouxe nada diferente, né? Não inventou nada diferente do que Jesus nos trouxe. Mas a gente só consegue lembrar de Jesus ou no Natal, e ainda mais ou menos, né? Porque às vezes o Papai Noel é colocado em primeiro plano, ou quando a gente está precisando de alguma coisa, ou quando o calo aperta realmente, aí a gente lembra Jesus, Jesus, Jesus. Um exemplo, né, do André Luiz, por exemplo, que eu gosto muito de citar em palestras, em conversas que eu tenho. Quando ele chegou no ápice daquela situação difícil que ele estava, aí ele lembrou de fazer uma prece. E isso acontece muito com a gente, né, Celina? Infelizmente.
só lembramos de Jesus nos momentos difíceis ou no Natal, e a gente não, talvez por isso a gente ainda tenha essa dificuldade, né, de manter esse clima tão gostoso e tão harmonioso do Natal em todos os dias do ano e não somente em dezembro e agora nessa semana que a gente está entrando, né? Pois é, mais uma vez você muito bem intuído e envolvido pela espiritualidade, como nós estávamos falando. Realmente, se fosse fácil, todo mundo fazia, a gente já estaria nos planetas celestes. Nós estamos muitos e muitos milhões de anos batalhando pela nossa transformação, querendo fazer diferente, querendo sentir diferente. Mas, como a gente está dizendo, não é fácil. A gente precisa ter uma real força de vontade. A gente precisa se policiar em muitas coisas. Quando o pensamento for para um canto que não é legal, quando o sentimento, devido ao pensamento, puxar para aquilo também, é a gente sair do foco, é a gente tentar lembrar o que Jesus faria em tal momento em que somos testados, em que somos desafiados pela vida, pelas situações, pelo outro, pelo planeta, inclusive. Então, lógico que a gente precisa melhorar, lógico que a gente precisa se esforçar, lógico que a gente precisa estudar, busca a verdade vos libertará, e é o que a gente está tentando e já pode fazer hoje em dia, falando de espiritismo na mídia, nas redes sociais, online, nas casas espíritas, enquanto muito pouco tempo não se podia nem falar de espiritismo. E a gente já trouxe aqui também o espiritismo como consolador prometido. Tivemos vários papos esse ano todo, quem puder depois puxar nos links lá, né, Will? Então é muito importante esse esforço que nós estamos tentando fazer e fazendo para a nossa melhoria, para o nosso conhecimento. E lembrando também que a energia emanada por nós, não só agora, nessa semana do Natal, como nas horas da nossa parada para uma prece, para conversar com Jesus, para conversar com Deus, com os nossos mentores, é importante para que a gente possa se ligar também, não só a encarnados, mas como desencarnados que estão na mesma faixa vibratória. Então, nessa época, né, Will, é importante que a gente direcione as nossas preces, a nossa energia para os nossos parentes, familiares, queridos que se foram para a pátria espiritual. Então, eu tenho certeza que mais do que nunca, nesse Natal também, nesse final de ano, muitos e muitos, lembrando não só das pessoas queridas que voltaram para a pátria espiritual, mas também dos animaizinhos. Gente, como eu estou recebendo mensagem e solicitação de consolo através também de mensagem, de WhatsApp, de pessoas que nos conhecem, sentindo a falta e essa devolução realmente para o plano espiritual dos animaizinhos e das pessoas queridas. Gente, eu costumo dizer, Deus não separa as pessoas, os sentimentos que são afins, baseados no amor. Então, independente de ser as pessoas queridas, os animaizinhos, sim, de todos, têm a proteção espiritual. De repente, podem até voltar para você que está aí com o coração partido, ou de repente já voltou, ou então você pode, sim, trazer para você a companhia desses queridos seres, irmãos menores nossos, que vão te, às vezes, até curar de doenças. A gente sabe que companhias de animaizinhos estão sendo até receitadas para que diminua estresse, depressão e que cuide muitas e muitas coisas do nosso material e também do psicológico. Então, isso não pode ser esquecido nessa data, né, Will? E lembrando, nunca é demais lembrar que Jesus nasceu rodeado de animais. Ele nasceu ali numa estrebaria, nasceu rodeado desses seres, desses irmãos menores, como a gente carinhosamente chama, né? Menores no sentido evolutivo, e não é demérito nenhum, né? Porque eles estão num estágio evolutivo atrás da gente, como os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, e claro, Jesus está, Jesus principalmente, né? Está anos-luz à nossa frente, e os nossos mentores também, né? Evolutivamente falando, estão à nossa frente. Então nunca é demais a gente lembrar que Jesus nasceu rodeado de animais, rodeado desses seres que merecem o mesmo carinho e o mesmo respeito. E quando a gente, eu sei que hoje não é o dia da gente falar propriamente dos animais, mas quando a gente fala em proteger os animais, não são apenas os nossos gatinhos, os nossos cachorrinhos ou eventualmente algum outro animal que esteja dentro da sua casa. Todos os seres da criação, todos
merecem o mesmo carinho e o mesmo respeito. Ah, mas por que devemos respeitar os animais? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro, Jesus nasceu rodeado de animais. Então, se ele veio nessas condições, é porque ele veio para nos mostrar que todos nós temos o mesmo direito à vida. Todos nós temos o mesmo direito à proteção do Pai, que protege a tudo e a todos. E você falou, né, Celina, sobre essa questão dos animais que partiram. Teve uma cachorrinha nossa, né, que eu ainda era solteiro na época, que partiu justamente no dia de Natal. E foi, lógico, uma tristeza muito grande para a gente, né? Acabou Natal, naquele ano, acabou perdendo um pouco, né, daquela alegria, daquele brilho. Mas hoje, avaliando, né, passado, né, quase 10 anos que ela se foi, passado todo esse tempo, a gente para e pensa, puxa, que grande presente nós ofertamos ao nosso Mestre Jesus. No dia do seu nascimento, no dia em que celebramos o seu nascimento, um filho dele retornou para os seus braços. Claro, deixou um vazio enorme nos nossos corações, mas foi um presente mínimo de nós aqui para o nosso querido irmão. E acho que todos aqueles que passaram por essa experiência, ou no Natal, ou ao longo desse ano, e que nesse momento agora passam por esse momento de vazio, de tristeza, pensem que Jesus, muitas vezes, precisa desses irmãozinhos do lado espiritual como um presente divino. Ele nos oferta esse presente, ele nos empresta momentaneamente e nós devolvemos com todo o amor e carinho. Eu sei que é muito, mas muito difícil pensar assim, mas talvez seja uma forma da gente, pelo menos, aquietar um pouco os nossos corações nessa época, né, Celina? Com certeza, Will. E eu encaminho essas palavras suas agora, especialmente para uma amiga minha que tinha também devolvido a Deus todos os seus parentes, pais, depois o irmão, que era o único irmão, e a companhia dela nos últimos anos era a gatinha dela. Então, eu peço que essa querida amiga, que sabe quem é, e eu não vou citar o nome aqui agora, que ela possa receber esse carinho que o Wilson passou para todos que tiveram longe de si aí a dor, né, de devolver realmente a Deus os seus entes animaizinhos queridos, que a gente diz que é realmente pessoas da família. Então, que essa amiga querida receba esse conforto, sabendo que a gatinha dela está muito amparada, está muito abençoada, não está jogada ao léu, porque Deus, Pai, Jesus são misericordiosos, sim, cuidam de todos os nossos irmãos animais, assim também como os nossos parentes, amigos e familiares. Então, desculpa ter aberto esse parêntese aí, é porque assim como essa minha amiga, tem muita gente que está triste, sentindo essa falta das únicas companhias que tinham ultimamente, que era muitas vezes ou o cachorrinho ou a gatinha, como foi esse caso, né? Mas falando dessa música, Will, ele começa dizendo assim, um clima de sonho se espalha no ar. E eu acredito que todos nós temos dentro do nosso coração alguma forma de sonho, de sonhar, de trazer coisas melhores para a gente, para o mundo, né? Para o planeta, de muitas vezes fazer as pazes com alguém que não está legal, independente da pessoa conseguir ou não trazer para mais perto essas inimizades ou essas situações que precisam ser mudadas. É importante a reflexão por conta dessa música que foi permitido pela espiritualidade também que nós trouxéssemos hoje, nesse último bate-papo meu e do Will do ano, para que a gente lembre que da nossa parte, quando a gente faz o melhor, Deus reconhece, os mentores reconhecem e fica registrado no universo, né? A nossa intenção de fazer melhor, mesmo que a pessoa não aceite, mesmo que a pessoa não queira ficar de bem, entre aspas, ou receber aquele carinho, aquele amor que estamos doando. Então, é hora, sim, né, da gente se olhar com brilho no olhar, da gente lembrar que está chegando o Natal e a energia está facilitada na harmonia, no amor, e que mais cedo ou mais tarde, aquelas pessoas que não estão entrando nesse ciclo de amor e de paz vão ter que entrar. E, infelizmente, às vezes a vida ensina, não é, Will? Então, que não sejamos nós a manter os nossos corações duros, endurecidos, ressentidos, magoados, porque aí a gente que vai sofrer, a gente que vai se prejudicar e atrasar a nossa caminhada evolutiva. Não é por aí, Will? Sim.
Quando você estava falando, eu lembrei de um filme que, inclusive, com certeza vai passar agora nessa semana de Natal, que é o Esqueceram de Mim. Né? Aquele clássico, né? Sim. Clássico da Sessão da Tarde, né? Acho que todo mundo já assistiu pelo menos uma vez, né? É um filme muito Uhum. engraçadinho, enfim, com Macaulay Culkin, que tava novinho, né? De tudo, Sim, praticamente era um bebê. menino. Era um menino de tudo. E tem uma cena muito marcante, né? Que tem aquele homem da pá, que ele tem medo, né? Que o homem tem aquela aparência meio brava, né? E ele encontra esse senhor dentro da igreja. E aí ele, conversando com o senhor, ele descobre que aquele senhor ele não conversava com... aquele senhor tinha ido na igreja para ver a netinha dele cantar no coral. E aí, conversando com aquele senhor, ele descobriu que ele não conversava com o filho. Que ele ia lá para ver a netinha, porque ele tinha rompido relações com o filho, enfim. E ele, na sua ingenuidade infantil, tenta mostrar para aquele senhor a importância, né, de se reconciliar, né, com a família, né, que com certeza, né, ele até brincar, com certeza a sua netinha sente falta dos brinquedos, né, dos presentes, né, de Natal, né, que normalmente as crianças têm mais esse olhar, mas ele conseguiu ensinar, ele conseguiu passar essa mensagem para esse senhor, tanto que no final do filme aparece, né, aquele senhor recebendo o filho, né, a netinha, enfim, com certeza se reconciliaram. E muita gente, né, Celina, nessa época de Natal, às vezes fica com essa reflexão. Puxa, né, às vezes eu briguei com alguém, algum familiar, ou com algum amigo, né? E por que não Travou, aproveitar... Will. Oi, travou de novo. Tá travando a internet de vez em quando? Não sei se a Celina... Tá me ouvindo? Voltou. Voltou. A internet de vez em quando dá umas falhadas aqui. Hoje, principalmente nesse dia que a gente tá gravando, tá dando umas falhadas. Mas, não sei se você ouviu tudo, Celina, mas no caso do filme, né, do Esqueceram de Mim, aquele senhor que ele ficava, né, todo com medo, né, porque o senhor tinha aquela aparência brava, né, ele acabou se reconciliando com o filho para poder ver a netinha, né, porque ele ia lá ver a netinha cantar no coral e a criança, o Macaulay Culkin, né, o personagem do filme acabou transmitindo essa mensagem para ele. E quantos corações, né, Celina, nessa época do ano principalmente, estão aí angustiados e apertados, puxa vida, né, queria tanto reatar laços, né, ou com um familiar, ou com um amigo, né, e às vezes pessoas muito próximas, né, e acho que esse clima, né, como diz a letra, né, um clima de sonho, né, por que não aproveitar esse clima, aproveitar essa magia do Natal que a gente tanto ouve, né, e dar esse passo, né, Celina? A gente sabe que às vezes é difícil, às vezes é complicado você dar esse primeiro passo, né, mas toda caminhada, né, como diz o poeta, toda caminhada começa pelo primeiro passo. Todo livro começa pela primeira página. Se nós não dermos esse passo, se nós não dermos se não avançarmos um pouquinho, a gente nunca vai sair do lugar e a gente nunca vai evoluir. E é o que a doutrina espírita nos ensina, a gente está aqui para evoluir, né? E temos também que respeitar o livre-arbítrio do outro. Por mais que a gente fique triste de não conseguir mudar uma situação em relação a um amor, a um parente, a um filho, a um amigo, vamos pedir para que essa energia do Natal e do planeta possa envolver aquele ente que está dessa forma e que, infelizmente, está triste. Não é? Porque se uma pessoa, quando não está de bem com tudo e com todos, no fundo ela está com alguma coisa que não está em acordo com as leis divinas. Às vezes nós estamos, mas às vezes os outros estão mais ainda do que a gente. Então, se de repente você está assim, lembra dessa energia que é muito mais forte realmente nessa época, baseada nessas também energias que vêm dos outros e que querem doar o seu melhor, que querem fazer o seu melhor, e muitas mais preces são realizadas nessa época. Né? Quando a gente fala assim, ó, é tempo de amor, todo mundo é igual, é não ficar pensando, nossa, aquele lá tem mais dinheiro que o outro, aquele lá tem mais bens materiais, tem mais isso, tem mais aquilo, e o um não tem. É não se comparar com ninguém e agradecer, porque tudo tem o seu propósito. Deus cuida de nós particularmente, então nós não estamos jogados ao léu, nós não estamos perdidos, e muita coisa que a gente não entende, não é, Will? Está nas mãos do Pai maior. A gente não entende o tempo de Deus, né, Celina? Porque a gente sempre quer para ontem as coisas que às vezes não estão programadas para esse momento, né? A gente tem que ter essa paciência, a gente tem que saber que tudo na vida concorre para um bem maior e Deus não desampara ninguém. E eu achei, até peguei a letra aqui para também acompanhar as suas colocações. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu lembrei muito da oração de São Francisco,
né? Onde diz, Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. E quantas vezes, Celina, a gente não consegue ter a paz dentro da gente e, consequentemente, a gente não transmite essa paz para o outro, né? Mas, de novo, aproveitar esse momento, essa magia do Natal e realmente reforçar os nossos votos, né? Renovar, muitas vezes, alguns pensamentos, algumas atitudes equivocadas que a gente vem tendo, não só ao longo do ano, mas ao longo da nossa vida. E realmente seguir, tentar da melhor maneira possível, seguir os passos de Jesus. Ah, mas Jesus está muito longe. Jesus, tudo bem, Jesus realmente está num patamar muito acima da gente. Mas outro dia até brinquei com um colega, quando a gente compra um produto, ele vem um manual de instruções, né? Em tese, a gente deveria ler esse manual de instruções para poder utilizar o produto da melhor maneira possível, né? Jesus é o nosso manual de instruções aqui na Terra. A gente está muitas vezes abrindo um produto e usando sem saber, sendo que a gente deveria ler o manual de instruções e principalmente entender o manual de instruções. E é isso que muitas vezes a gente está fazendo aqui agora. Jesus nos deixou esse manual, nos deixou o seu modelo, o seu exemplo, e ele que é o nosso modelo e guia. E a gente está fazendo as coisas sem ler esse manual, Celina. Talvez por isso a gente não consiga ainda vivenciar os ensinamentos de Jesus e, mais do que isso, colocar o Natal em nossas vidas o ano todo. E não simplesmente no dia do nascimento de Jesus, e não simplesmente na véspera do Natal, na noite de Natal, onde a gente se reúne com os nossos familiares, e aí fica aquele clima, naquele momento, gostoso, de harmonia, aí depois, né, aquela luzinha, né, aquele pisca-pisca do Natal parece que some de novo, né, Celina? Por isso que é importante esse trabalho, por exemplo, que você realiza aí no Jefa Sorocaba, de nos dar essa oportunidade de encontro, de reencontro, de conversarmos sobre o Evangelho, que é a Universidade do Espírito, de falarmos de Jesus, de falarmos de vários assuntos sobre amor, sobre perdão, sobre caridade, sobre paz e etc. Porque mesmo a gente sabendo, né, Will, a gente precisa reciclar. A gente precisa desses momentos juntos, a gente precisa de nos reunir na força da prece, da oração, para que a gente possa ir colocando dentro de nós essa sementinha e fazer com que ela floresça. Porque muito de todos nós encarnados no planeta ainda de provas e expiações, estamos com os conhecimentos na mente e não desceu para o coração para poder ter atitude diferenciada. Então, esses encontros, esses trabalhos que vocês fazem, não só para os animais, mas como os encarnados também, esses atendimentos, das pessoas poderem falar e desabafar e colocar para fora, como a gente sempre diz que falar cura, e é uma grande verdade, é uma terapia, falar é terapia, e você dá essa oportunidade para muitos e muitos, trazendo socorro não só para encarnados, como também para desencarnados. Né? A gente sabe que esse trabalho maestral do Jefa Sorocaba é uma luz, é um ponto de luz aí onde vocês estão e faz a diferença no planeta, não é? Já pensou quantas e quantas casas, se tivessem esses propósitos de tratar também os nossos irmãos animais em paralelo aos estudos? Nossa, como a luz brilharia maior ainda, né? Não só na época de Natal, mas durante todos os dias do ano que a gente tem a bênção de aprender, de estudar, de querer fazer melhor. Então, fica aqui o nosso carinho também nesse momento, novamente abrindo parêntese, para toda a espiritualidade e também para os trabalhadores encarnados, obviamente, e o presidente do Jefa aí, recebendo força, recebendo luz, recebendo aplauso de Jesus nesse momento. O que eu mais preciso é de entendimento, Celina, porque você sabe muito bem, né, que quem está à frente de um trabalho, seja como Sim. presidente, seja como diretor, você também já foi diretora das Casas André Luiz, você sabe muito bem que nós somos os Eu primeiros... estou na diretoria da TV e da rádio ainda, Então, mas estou só. Então, mais ainda, né? Você sabe que muitas vezes nós somos os primeiros necessitados, né? Às vezes as pessoas nos veem como, você você é presidente da casa? Não, estou presidente da casa. Ah, você é palestrante? Não, estou como palestrante. E estamos. Então nós somos os primeiros necessitados, somos os primeiros que precisamos entender os ensinamentos de Jesus. Ninguém pensa aí quem está nos assistindo, eu penso que nós estamos muito acima dos outros, muito pelo contrário, às vezes estamos muito abaixo de muitos irmãos, inclusive nossos irmãos animais. E você falou, inclusive, né, Celina, de mais trabalhos, né, em prol dos animais. Era o desejo do nosso querido e saudoso irmão, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, né, do nosso querido irmão Marcel Benedetti, né, que idealizou esse trabalho,
né, foi comunicador da Rádio Boa Nova, né, idealizou, foi um dos apresentadores, né, do programa Nossos Irmãos Animais, que a minha amiga e sua amiga também, a Ivani Lima, continua apresentando. Era o desejo dele, de que as casas espíritas abrissem as suas portas, né, para o trabalho dos animais, porque muitas vezes quem vem procurar ajuda para o seu animalzinho, muitas vezes aquele ser humano, aquele tutor, é o primeiro necessitado, é o primeiro que precisa ouvir uma palavra amiga, como você falou, e mais do que ouvir uma palavra amiga, é o primeiro que precisa falar, né? Porque simplesmente falando, às vezes o seu problema, a sua angústia, aquilo que está, né, sufocando ele, 90% do tratamento espiritual é feito nesse momento, no momento em que ele consegue se abrir. E ele foi até uma casa espírita, procurou uma casa espírita para se abrir justamente por conta de um animalzinho, de um irmãozinho nosso menor, evolutivamente falando e reforçando. Esses irmãos menores eram os que estavam acompanhando Jesus na sua chegada aqui a esse plano terra. Então que a gente aproveite, que a gente entenda essa mensagem de Jesus, né, Celina? De que esses nossos irmãozinhos, muitas vezes, são instrumentos da paz de Deus para despertar esse amor que está faltando na gente. Porque principalmente quem tem cachorro e gato em casa sabe que eles nos amam incondicionalmente. Eles não ficam fazendo distinção. Lógico, às vezes o animalzinho tem um tutor de preferência, né? Se a pessoa, Sim. se tem mais de um ser humano na casa, às vezes ele prefere um ou outro, mas ele ama incondicionalmente. Ele ama. E nós, muitas vezes, Celina, temos uma dificuldade imensa de amar. Uma dificuldade imensa de entender o que é o amor, né? Como a gente já falou na live anterior, inclusive. E eles nos ensinam isso, esse amor puro. É o amor que Jesus espera de nós. A gente fala tanto, né, do amor de Jesus por nós, mas ele colocou ao nosso lado esses magníficos professores, que são os nossos irmãos animais, que nos amam, que não fazem distinções se temos dinheiro, se estamos numa situação boa ou não, eles simplesmente nos amam. Olha o exemplo desses irmãos que estão na rua, muitas vezes acompanhado por um cachorrinho, principalmente cachorrinhos, né, ou às vezes até gatinhos. Eles amam esses irmãos como seres divinos que são. E está faltando isso dentro de nós, né, Celina? Algo que parece tão simples, mas que a gente cria tantas dificuldades, né? Que às vezes não é tão simples aí, e tem a fidelidade deles, né? Olha, não tem jeito da gente hoje não falar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, porque essa música também remete, não é, a essa pureza interior, e aqueles, eu não sei se você chegou a ver na TV, você que trabalha também com TV, aquele cachorrinho que ele ficou com um senhor o tempo todo, porque ele se perdeu da família dele, e aquele senhor deu tanto amor para ele ficou no hospital o tempo todo lá, o tutor dele desencarnou, ele continuou na porta do hospital, porque ele não sabia que tinha desencarnado, e depois ele foi achado de novo pela família, que ele tinha se perdido antes de ficar com aquele moço, naquele período, você vê, ele ficou naquele período para cuidar daquele senhor, com amor, com energia, com fidelidade, aí ele desencarnou e ele foi localizado de novo pela família anterior. Chegou a ver isso na TV? Eu vi alguém Alguma comentando. coisa, né? Eu vi alguém comentando. Então, pra gente Muito ver, interessante. quando a gente faz uma prece pedindo ajuda de Deus e de Jesus, puxa, venha me ajudar. Bem lembrado. Muitas vezes, esses irmãozinhos são os enviados de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, para nos ajudarem. Às vezes, quando a gente faz uma prece pedindo ajuda, a gente fica com aquela coisa, né? Não, vai descer um anjo do céu, ou vai descer Jesus em pessoa e vai fazer algo por mim. Ele manda esses enviados, esses irmãozinhos, muitas vezes, que são seres divinos, para prestar esse tipo de auxílio. Então, que a gente tenha mais atenção nessas pequenas coisas, né, Celina? Quando a gente pede ajuda para alguém, essa ajuda muitas vezes vem das formas mais inusitadas e improváveis possíveis. E que a gente possa aproveitar esses momentos, porque são chamados divinos. É Jesus falando através de nós, por meio de um irmãozinho nosso que está ali simplesmente para nos amar e para cuidar da gente, como esse exemplo que você deu. Verdade. Deus sempre usa alguém para ser o nosso socorro e a mão dele, a mão de Deus estendida, né? Então a gente não pode encerrar esse papo sem falar essa frase
que o Wilson trouxe para a gente logo no início, dizendo por que não pode ser Natal todo dia, e a música fala, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, né, de muitas vezes desejar realmente mais até do que a gente saiba ou não se a pessoa merece, porque a gente tem a partícula divina dentro de nós, então somos amor, somos bondade, só precisa lapidar ainda de fora algumas partes para que apareça essa joia preciosa que todos os filhos de Deus são. Então, ele fala, olha, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. E a gente já tem um mínimo de condição para isso, não é, Will? Através dos estudos, do pouco conhecimento, não importa, a gente não precisa decorar livro dos espíritos, a gente não precisa decorar livro dos médiuns, o evangelho, não é isso. A gente precisa começar a digerir os ensinamentos para poder vivenciar. Então, que legal se fosse Natal todo dia. Mas a gente vai conseguir fazer, porque daqui a pouco a gente vai estar, sim, emanando para merecer um planeta melhor, emanando energias mais purificadas, e aí a gente vai conseguir desejar coisa boa todo dia, falar felicidades para o irmão que sofre, para o irmão que a gente não conhece, não importa, mas desejar realmente do fundo do coração aquela coisa melhor, aquela cura, aquela alegria, aquela paz interior. Porque chega essa época, né, Will? A gente fica, olha, que o ano que vem seja de paz, seja de harmonia. Mas o ano só vai ser de paz e harmonia se nós, encarnados e desencarnados, emitirmos essa paz. Faça do planeta aquilo que você quer que ele seja. Seja você, né, o transformador de tudo. E nós precisamos, sim, ter essa força interior para modificar. Falar mais mansamente, como diz a música, né? Ter mais calma, ter mais tempo para a gente se dar, para o amigo, para o outro, para a gente mesmo. Muitas vezes a gente não tem tempo para a gente, né, Will? Mas aí, me diz por que só no Natal é assim. Que bom se esse Natal nunca tivesse mais fim. E acho que nesse momento que a gente está conversando sobre isso, Celina, que fica aqui o meu singelo pedido, né, aos nossos outros companheiros de ideal espírita, dirigentes de casas, palestrantes, né, tem tantos companheiros aí que fazem palestras, né, que possam resgatar da melhor maneira possível esse espírito de Natal o ano inteiro. E quando a gente fala de resgatar esse espírito de Natal, que sejam falas mansas, mas que sejam falas de forma assim, firmes, exatamente. E não simplesmente ficar, como você falou, decorando, né, muitas vezes, trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que óbvio, conhecimento nunca é demais. Mas não adianta nada você saber de cor e salteado o Livro dos Espíritos, saber qual é na questão tal está tal coisa, se você não vivencia isso. Se as casas espíritas, se o espiritismo de uma forma geral, né, se o movimento espírita de uma forma geral, não proporciona isso às pessoas, né, trazer mais a vivência do Evangelho em palestras, em cursos, né, enfim, em grupos de estudo, para que isso não fique perdido. Né, porque principalmente nessa época agora, fala-se muito, né, em Jesus, em Natal, né, falo aqui pela gente mesmo, pelo Jefa, né, boa parte das palestras que a gente fez nesse mês de dezembro foram com temas voltados ou ao Natal, ou aos animais, enfim, de várias formas a gente procurou resgatar isso. Mas que a gente consiga fazer isso durante todo o ano, né? E que não fique com aquele ar, muitas vezes, de superioridade, né, que alguns, né, companheiros espíritas ficam, né, como se fosse, né, o PhD em espiritismo, e muitas vezes essa pessoa, quando sai da porta do centro para fora, essa pessoa não consegue vivenciar absolutamente nada daquilo que ela fala ali dentro. Então, que as casas espíritas, aí fica um pedido meu, e quando eu falo esse pedido meu, estou me referindo primeiramente ao Jefa, né, também, mas que as casas espíritas, né, que o movimento espírita consiga manter esse espírito de Natal, falando de Jesus o ano inteiro, falando dos seus exemplos e dando, né, de forma firme, de forma forte, mas com propriedade e com amorosidade, tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. E que não fique apenas naquele blá blá blá, que muitas vezes não contribui em absolutamente nada, porque são palavras vazias, sem amor, sem sentimento. E infelizmente a gente vê muito isso de vez em quando, né, Celina? Falta aquele sentimento, aquele se colocar no lugar do outro, será que aquele outro está gostando do que eu estou falando?
Será que as minhas palavras realmente estão tocando o seu coração? E quando a gente fala em Jesus, quando a gente fala em amor, não tem como não tocar o coração de ninguém, né? Por isso a importância da gente estudar o Evangelho mesmo, da gente em tudo perguntar o que Jesus faria em tal ou tal situação. Porque, lógico, nós não somos perfeitos. E não estamos dizendo isso, ninguém está dizendo que a gente já é perfeito, muito pelo contrário. A gente está aqui refletindo junto, lembrando de Jesus em algumas passagens da sua vida, dos seus momentos de ensinamento para todos nós, para que a gente possa dar esse passo. Porque se a gente não conseguir e não tiver o intuito, a intenção de se melhorar, não adianta nada a gente estar estudando o Evangelho, estar estudando o Espiritismo, estar aqui fazendo nossas lives, nossos encontros, se a gente tem o intuito de ficar parado e continuar na mesmice, não é? E eu não sei se a gente está no nosso tempo final, ou se ainda tem mais um tempinho, trazendo de novo, né? Trazendo de novo essa estrofe final dessa música que diz que o Natal comece no seu coração. E é essa a nossa proposta hoje, para você, para a gente, para todo mundo, inclusive para os desencarnados que estão junto conosco assistindo também, que esse Natal comece no nosso coração, que seja para todos, sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. E nós sabemos, né, Will, que é trazido para as reuniões, para as lives, para os trabalhos que vocês também fazem aí na casa, irmãos nossos desencarnados que precisam de socorro. Por isso que a gente disse que também é um ponto de luz que socorre corações de encarnados e desencarnados. Então, que esse momento desse nosso encontro especial agora, por conta da data, seja de tocar os corações no sentido de despertar também as nossas mentes e as mentes de todos, encarnados e desencarnados, para que a gente possa juntos transformar um pouquinho o nosso planeta, para que apresse essa caminhada para a regeneração, para o mundo melhor, que a gente possa trazer essa paz dentro de nós de uma forma diferenciada, não é? Às vezes, muitas vezes, respirando 2 vezes antes de falar, antes de agir, antes de julgar, antes de apontar o dedo, porque muitas vezes nós fazemos isso e quando fazem com a gente não gosta. Então, a gente pede aí força, né? Para que a gente possa fazer diferente nesse ano que se inicia, né, Will? A frase final da música, né? O melhor presente é sempre o amor. A gente não está aqui querendo dizer que a gente não deva presentear alguém, que a gente não deva comprar, às vezes, uma lembrancinha. Claro, tudo isso faz parte, né? Eu falei no começo da nossa live aqui hoje, da nossa live gravada, né? Faz parte, nós estamos na matéria, né? Nós ainda precisamos de algumas coisas, né, no sentido material, ainda faz parte, né, da nossa necessidade, né? Trocar presentes, né, fazer aquela confraternização, tudo isso faz parte, tudo isso é importante. Né? Quando a gente presenteia alguém, né, um presente material, é porque você gosta daquela pessoa, porque você está colocando um sentimento naquele presente ali. Ninguém tá aqui, né, fazendo juízo de valor, falando, não, então vamos abandonar todos os presentes, tudo, só ficar rezando. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que a gente não se esqueça que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. O Papai Noel também faz parte do Natal. Como o coelho da Páscoa também faz parte da Páscoa. Mas o Natal verdadeiro, o significado real desta data é comemorarmos e celebrarmos o nascimento de Jesus. E Jesus, como nosso irmão maior, nos ensinou o amor. Se nós só tivermos amor para dar de presente, será ótimo. Significa que nós realmente entendemos a sua mensagem. Se além do nosso amor também pudermos presentear alguém com uma lembrancinha, tudo bem também, ninguém aqui vai julgar ninguém, faz parte da nossa vida material isso. Mas que a gente não coloque isso, né, os bens materiais, os presentes materiais, ou toda a festança e comilança do Natal, em primeiro plano. Que o amor de Jesus esteja em primeiro lugar. Né? E uma dica que eu aprendi isso na primeira casa espírita que eu frequentei, né, o Centro Espírita Emmanuel, né, não me esqueço das palavras do dirigente da casa. No dia de Natal, antes de qualquer celebração, façam uma prece. Reúna ali a família, independente de religião, independente do que as pessoas acreditam ou não. Mas uma prece. Porque o verdadeiro sentido ali é o aniversariante. Se estamos ali reunidos,
é por conta do aniversariante. Então, antes de tudo, uma prece. Fica essa minha singela dica a todos que estão nos assistindo. Querem comemorar, querem celebrar? Ótimo, faz parte. Mas não esqueçam de fazer uma prece, né? Todos juntos ali, agradecer por aquele momento, agradecer por todos aqueles que passaram, né, nas nossas vidas, e aqueles que tiveram, né, alguma perda nesse ano, que elevem essa prece também a essa pessoa que está no lado espiritual, né, Celina? Porque, como você falou, nas casas espíritas, esses irmãos também são ajudados, e independente de ser numa casa espírita ou numa igreja, quando nós estamos reunidos em família e elevamos o nosso pensamento sincero com o coração, esses pensamentos chegam aos nossos entes queridos do outro lado e vai ser o nosso presente para eles. Se a gente não pode comprar um presente material, o nosso presente para eles vai ser esse nosso amor. E tenho certeza que quem está lá do outro lado, seja um amigo, um parente ou até mesmo um animalzinho, vai amar de coração esse presente maior que a gente está dando, né, Celina? Que está vindo do coração. Com certeza. E um pouco antes também da gente começar o nosso bate-papo aqui, recebi telefonema de uma amiga que disse que não iria fazer nada nesse Natal, porque realmente voltou para a pátria espiritual a mãezinha dela. E é sempre as mães que reúnem todo mundo, que dá essa força para que todo... E que, quanto muito, iam tentar realmente não ficar tão triste e emitir essa prece, essa homenagem no momento, né, da virada do Natal. Então, que a gente possa ter isso no coração e essa lembrança. Não precisa ter aquela fartura, exagero para depois estragar tudo, ou então jogar fora, então, né, ter desperdício e gastos exagerados no Natal e no Ano Novo, lembrando que depois de janeiro tem um monte de conta para pagar, e aí fica reclamando, mas aí fez, né, ostentação sem necessidade em Natal e Ano Novo. Vamos fazer o necessário, vamos fazer como o Wilson falou, não é que a gente está dizendo, não faz nada, não dá nem que seja uma lembrança, não é isso. Mas nós precisamos também dar valor para outras coisas, como nós dissemos no início. Então, que não esqueçamos da oração, da prece, do agradecimento, de lembrar dessa prece para a pessoa que foi para a parte espiritual e seguir a nossa caminhada com amor no coração mesmo. Claro, que é esse o intuito, né? A gente amar mais, a gente ser seres humanos melhores. Amar mais, ser seres humanos melhores, não só no Natal, mas o ano inteiro. Essa é no ano inteiro. A nossa mensagem de hoje. Celina, não tenho nem palavras para te agradecer, não só por hoje, né, por essa nossa gravação, por esse dia, por essa semana, né, tão especial que a gente vai exibir essa palestra, esse nosso bate-papo, mas agradecer por todo esse ano, né, de convivência, né, ainda que de forma remota, ainda que de forma virtual, mas a gente sabe, né, que quando corações que se gostam, né, que muitas vezes já se conheceram em outras oportunidades, se reúnem, né, não existe distância física que impeça desse sentimento aflorar. Então, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, né, nunca já fui na rádio, né, já fui participar de programas na rádio, mas nunca tive, não casou, né, da gente se encontrar lá, mas a minha gratidão a você, o meu beijo querido, por você ter estado com a gente durante todo esse ano, né, dispondo do seu tempo aqui para conversar com a gente, para transmitir o seu conhecimento, uma mensagem de amor e carinho para os nossos queridos companheiros que nos acompanham, né, nas nossas lives, e que Jesus esteja presente no seu lar, na sua vida, no dia de Natal e durante todo o ano de 2022, porque, como falamos aqui no começo, renovamos o contrato, né, de palestras, então que a gente esteja junto durante todo esse ano com o amor de Jesus em nossos corações, Celina. Gratidão imensa por você ter feito parte da nossa família do Jeff ao longo desse ano de 2021. Que covardia! Ai, deixa eu respirar. Retribuo essas palavras. Ai, meu Deus. E agradeço muito. Ó, você que vai ter que fazer a prece final, não vou aguentar. Sem palavras. Que vocês recebam meu amor, minha gratidão. Então tá bom. Celina, vou fazer a prece. Enquanto você se recompõe com a prece de encerramento. Não foi minha intenção, juro. Foi apenas um gesto sincero de agradecimento a você. E não só você, a tantos outros, né, que nos acompanharam aqui, mas você principalmente, que todo mês, né, você e uma outra companheira nossa aqui também, querida, Nilza Miquelin, que todo mês, né, dispôs o seu tempo para fazer a palestra para a gente. Então que Jesus te abençoe e te ilumine hoje e sempre. E vamos fazer a prece final. Então. Que Jesus esteja presente nesse momento, iluminando e abençoando a todos os irmãos que estão nos acompanhando,
em seus lares, em suas vidas, envolvendo a cada familiar, a cada irmãozinho que convive em nossos lares, com esse amor divino, com esse amor de Jesus em nossas vidas. Que o exemplo desse irmão querido esteja presente em nossos corações, em nossos atos. Que possamos fazer o mínimo que seja daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Ele nos exemplificou. Que tomemos como exemplo também irmãos queridos que também seguiram os passos do Mestre e que estão talvez em níveis até mais elevados que a gente. Nosso querido irmão Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Que esses exemplos sirvam para nos guiar aqui, ainda nesse mundo de provas e expiações que vivemos. Que a gente tenha a devida compreensão, o devido entendimento das nossas limitações, das nossas imperfeições, mas que a gente tenha, principalmente, o propósito de nos melhorarmos a cada dia. Que a gente faça sempre um pouquinho que seja a cada dia. Como dizia um irmão querido que também retornou ao mundo espiritual nesse final de ano, nosso querido irmão Ney, que a gente faça de acordo com as nossas possibilidades e na medida do suportável. E cada um sabe o seu limite, cada um sabe até onde pode ir. Que a gente tenha esse devido entendimento através desses nossos irmãos maiores, nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais. Que eles nos mostrem sempre o melhor caminho a seguir. E que eles sejam também amparados e abençoados pelo nosso Pai Maior, para que eles estejam nos guiando e nos orientando nas nossas caminhadas aqui nesse plano terra. Pedimos humildemente a luz de Jesus para o nosso centro, Grupo Espírita Francisco de Assis, para as casas André Luiz, para a todos que contribuem com tanto amor e carinho nesse lugar abençoado, a todos aqueles que também contribuem com o seu tempo e o seu conhecimento na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, esses veículos de comunicação que levam a mensagem do Espiritismo a todos os cantos, não só desse Brasil, mas do mundo todo. Que todos esses irmãos que contribuem com essa causa sejam abençoados e iluminados hoje e sempre. Pedimos em especial aqui pela nossa irmã Celina, que mais uma vez esteve conosco na noite de hoje e durante todo esse ano. Que Jesus esteja presente em seu lar, em seu coração e a todos aqueles que estiverem ao seu redor, e envolvendo com esse amor e essa luz os nossos trabalhos que humildemente realizamos neste ano de 2021 e que iremos realizar com toda certeza, de forma virtual ou de forma presencial, se Deus quiser, no ano de 2022. Que Jesus esteja presente nos lares de todos os irmãos na noite de Natal, levando paz, harmonia e tranquilidade a todos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. E espero que a nossa irmã Celina esteja mais recomposta agora. Gratidão, Wilson, sem palavras, realmente. Um feliz e abençoado Natal a todos. E que o ano novo seja de refazimento, de paz e de grandiosidade nos nossos espíritos, na nossa caminhada, na nossa vida. Até a próxima. Estamos juntos sempre. Até o ano que vem, se Deus quiser, Celina. Muito obrigado mesmo para você. E obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Quinta-feira estaremos de volta em mais uma live do Jefferson Sorocaba. Que Jesus esteja presente durante toda essa semana e principalmente na noite de Natal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.